Em Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1 em diante. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Glórias a Jesus. Que fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro. Tomou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos e fez. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Igreja do Senhor, nós podemos observar essa história aqui de Jeremias, a qual Deus tem um diálogo com ele, onde Deus faz um convite para Jeremias dizendo: Jeremias, eu quero te apresentar algo. Eu quero que tu vá em tal lugar, onde vai ter um oleiro. E eu quero que tu chegue lá, só observe o que realmente ele está fazendo. Aí vai, queridos e amados do Senhor. Jeremias, ouvindo a voz do Deus Todo-Poderoso, vai aonde estava aquele oleiro, fazendo aquele vaso. A Bíblia fala que Jeremias chega lá naquele lugar, naquela casa, observa aquele oleiro fazendo o seu vaso precioso, o seu vaso mais lindo. Porque todo oleiro, quando está fazendo um vaso, ele não faz um vaso qualquer. Ele faz o seu vaso, o seu melhor vaso para vender, para dar, ou para botar em algum lugar para ficar sendo para a casa que está mais bonita. E Jeremias, querido, fica observando aquela forma daquele oleiro. E a Bíblia fala que Jeremias, ao observar aquele oleiro fazendo aquele vaso com as suas maiores delicadezas, com o seu grande amor, com as suas formas simples, a Bíblia fala que Jeremias observa aquele oleiro e aquele vaso quebrou nas mãos do oleiro. E quando aquele vaso, querido, quebra nas mãos do oleiro, Jeremias começa a observar. Jeremias talvez começa a pensar: aquele oleiro vai jogar aquele vaso fora porque quebrou, não vale mais nada. Jeremias talvez começou a observar, irmãos, aquele oleiro com aquele vaso quebrado, rachado nas suas mãos. Mas Jeremias começa a observar algo diferente naquele oleiro. Jeremias começa a observar que aquele oleiro, queridos, não jogou aquele vaso que se quebrou nas suas mãos fora. Jeremias começou a observar que aquele oleiro começou a fazer daquele vaso um vaso novo. Assim somos nós diante do Senhor, queridos. Esse oleiro que representa diante da palavra do Senhor o nosso Deus. E nós somos esses vasos. Muitas das vezes nós estamos quebrados diante deste Deus. Muitas das vezes nós estamos feridos, maltratados. E Deus realmente a cada dia mais faz de mim, de você, um vaso novo. Quando às vezes nós estamos desanimados, quando às vezes nós estamos tristes pelas lutas do dia a dia, pelos problemas do dia a dia, muitas vezes nós pensamos de sair da presença do Senhor, o vaso se quebra, mas Deus vai lá e diz assim: eu não posso jogar aquele vaso, aquela vasa fora, porque eles me pertencem. E aquele vaso, querido, se quebrou nas mãos do oleiro, e o oleiro não jogou aquele vaso fora. E o oleiro fez daquele vaso um vaso novo. Enquanto muitas das vezes nós nesta noite estamos feridos, estamos com o coração angustiado, mas o Senhor diz que vocês são um vaso de honra nas minhas mãos. Aleluia. Nós somos vasos de honra nas mãos do Senhor, queridos. É por isso que o Senhor não nos joga nós fora.
porque nós somos escolhidos pelo Senhor, nós somos chamados pelo Senhor, mesmo ferido, mesmo maltratado, mas o Senhor nos ama, e a Bíblia fala que quando o oleiro está fazendo aquele vaso, se quebra nas mãos do oleiro. O que Deus quer falar nesta noite para mim e para você? Eu quero é você, eu quero é aquele maltratado, eu quero é aquele desprezado diante da sociedade. Eu quero é aquele que muitas das vezes as pessoas dizem que ele não vale nada, mas nas minhas mãos ele vale tudo. É desse tipo de vaso rachado que o Senhor quer. É desse tipo de vaso quebrado que o Senhor quer, que o Senhor chama para a sua casa, para a sua presença, e faz dele um novo vaso. Assim era eu e você rachado diante da sociedade, assim era eu e você quebrado diante da sociedade, diante do mundo, não valia nada, não queríamos nós saber do Senhor, mas o Senhor nos chama, o Senhor nos escolheu, mesmo rachado, mesmo maltratado, mesmo desprezado, mas o Senhor disse na sua palavra: você vai ser um grande vaso, vocês são um vaso de honra na minha presença. Aleluia. Nós somos vasos de honra na presença do Senhor, queridos. É por isso que nós estamos nesta noite. É por isso que nós estamos nesse momento, porque o Senhor, mesmo nós quebrados, mesmo nós rachados, mas o Senhor faz de mim e de você um vaso novo. Quantas vezes nós ficamos realmente, muitas vezes, angustiados. Muitas vezes nós ficamos sem vontade de ir para a igreja, com as lutas do dia a dia, com as dificuldades que muitas vezes batem em nossas portas. Foi por isso que o Senhor chamou a Jeremias e disse: Jeremias, vai lá e não fala nada, só observe. Observe aquele oleiro, que ele fez realmente diferente. E quando Jeremias observa o que o oleiro estava fazendo naquele momento, naquela casa, aquele vaso mais limpo, aquele vaso precioso, aquele vaso que se quebra nas mãos do oleiro, e o oleiro tornou a fazer aquele vaso, outro vaso. Aleluia. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, Jeremias? Deus estava tendo naquele momento, irmão Ivan, irmão Zé, um tratado com Jeremias. Deus queria tratar algo diferente com Jeremias naquele momento, que pediu para Jeremias observar aquela cena. Glória a Deus. Você está entendendo o que o Senhor está falando esta noite através da sua palavra para você? Não poderei eu fazer de vós um vaso novo, assim como este oleiro fez, Jeremias. Querido, o oleiro é Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos os vasos na mão dele. Nesta noite você pode estar com o seu coração quebrantado, triste, mas o Senhor está nesta noite dizendo que Ele é o oleiro, que Ele vai curar esta dor, que Ele vai curar essa enfermidade, que Ele vai curar esta angústia do teu coração. Este é o nosso Deus a qual nós servimos. Este é o Deus do impossível. Aleluia. Este é o Deus que nos chamou para sermos a cada dia mais vasos de honra diante das suas mãos. E Deus chama Jeremias e tem um particular com ele, um tratado com ele. Deus tem um tratado contigo também, igreja aqui do Carnaval. Deus tem um tratado com nós. Deus muitas vezes nos ensina algo diferente. A sua forma de ter um particular com Deus é diferente do meu ter com Deus. O seu particular com Deus é diferente do meu. E Deus queria mostrar para Jeremias aquela cena, daquele vaso, que o oleiro não jogava o vaso fora mesmo estando rachado. Quantas pessoas estão aí rachadas pelo mundo?
Quantas pessoas aí estavam na igreja e saíram, hoje estão rachados, estão quebrados, estão moídos, mas o Senhor fala através da sua palavra: não poderei eu fazer deles de novo um vaso novo? Não poderei eu fazer daqueles que saíram da minha presença um vaso novo? Eu não sou Deus de ontem e hoje, e sou Deus de eternamente. Eu não mudei. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não continua sendo o mesmo Deus, querido. Este é o Deus que chamou você para estar nesta noite aqui na presença dEle, mesmo quebrado, mesmo rachado. Este é o Deus que faz milagre ainda. Este é o Deus que pode olhar para aquele que está lá no mundo, quebrado, maltratado pelo mundo, cuspido pela sociedade, ferido pelo aquilo que o inimigo coloca na sua vida. Mas este é Deus que não mudou, que pode ir lá e chamar Ele para as boas novas e dizer: ei, tu é meu, tu é meu. As portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. A porta do inferno não prevalece contra a minha e contra a tua vida. Seja cada dia mais como Jeremias, igreja. A irmã Graça cantou um Senhor com hino aqui tão lindo sobre o pastor, as ovelhas. As 99 que quando o pastor estava cuidando das 100 ovelhas, uma ficou ferida, uma ficou para trás, mas ele deixou as 99 no lugar e foi atrás de uma. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que cuida, que zela pela minha, pela tua vida. Por isso que ele mandou Jeremias observar aquela cena, porque Deus não larga, Ele não abre mão de mim, de você. Deus não abre mão da tua vida, da minha vida para o mundo. Glória a Deus. Por mais que muitas vezes o mundo esteja cegando as pessoas de uma forma, por mais que muitas vezes a tecnologia esteja cegando as mentes das pessoas, mas Ele não abre mão de mim, de você. Ele não abre mão da tua vida. Ele não abre mão da minha vida. Por isso, neste momento, alegre o seu coração, alegre a sua vida, porque o Senhor tem cuidado de mim e de você com um amor tão grande. Alegre o seu coração nesta noite, porque o Senhor tem velado pela tua vida, assim como Ele velou pela vida daquele homem que Jesus, que Deus falou. Jeremias, observa aquele vaso. Aquele vaso pode estar quebrado, aquele vaso pode estar moído, aquele vaso pode estar maltratado, mas é com aquele vaso que eu vou ter propósito. É com aquele vaso que eu vou ter ainda de usar aqui na terra. É aquele vaso rachado. É aquele vaso que muitas vezes, irmãos, nós dizemos para ele: você não vale nada. É aquele vaso que muitas vezes nós olhamos para ele e dizemos assim: eu não dou nada por ele. É aquele vaso que muitas vezes nós olhamos para ele: esse daí não tem valor. Esse daí só é um cachorro de Satanás. Esse daí não tem mais jeito. Mas o nosso Deus fala: é com esse que eu quero tratar. É com esse daí que eu quero cuidar das suas feridas. É com esse daí que eu quero passar as minhas mãos saradoras e fazer dele um novo vaso. É com esse daí que eu quero realmente ter propósito na vida dele. Ei, o Senhor tem propósito na minha e na tua vida. Por isso, nesta noite, por isso, nesse momento, alegre o seu coração. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deixe o Senhor fazer a vontade dele na tua e na minha vida. É tempo de fazermos a vontade do Senhor. É tempo de deixarmos o Senhor fazer a vontade dele, porque está em Isaías capítulo 51, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem a minha vontade, as vossas vontades, porque o nosso pensamento não é o pensamento do Senhor, querido. A nossa vontade não é a vontade do Senhor. Por isso que muitas vezes os nossos planos, projetos não dão certo. Por quê? Porque não é a vontade nem os pensamentos do Senhor. Nós não pedimos direção ao Senhor em algum projeto ou planos que nós vamos fazer. É por isso que está errado. É por isso que não vai para frente. Mas quando o meu pensamento continua sendo o pensamento do Senhor, quando a minha vontade continua sendo a vontade do Senhor, pode vir Satanás que for, pode vir quem quiser se levantar contra a minha e contra a tua vida, para que esse projeto, esse plano não vá para frente. Mas é a vontade do Senhor, não te preocupa, que ele vai ser concretizado.